Olá, gurias! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo no canal. E hoje eu vim contar para vocês a questão da doença de Crohn, como eu descobri, como foi o diagnóstico e como tem sido já depois de 1 ano e meio de diagnóstico. Quando eu descobri a doença de Crohn, eu procurei vários vídeos na internet, vários vídeos no YouTube de pessoas pacientes que tinham essa doença e eu encontrei poucos vídeos, né? E como eu fiquei sabendo através da clínica onde eu faço as minhas infusões, enfim, as minhas medicações, que tá tendo muito diagnóstico de doença de Crohn, eu pensei, poxa, eu vou gravar então, porque eu sei que no começo, quando a gente descobre uma doença ou algo novo, a gente fica super perdido e a gente começa a procurar de tudo que é jeito, pessoas que já têm, que já passaram, como é que funciona. E eu lembro, assim, que eu fiz buscas no Instagram, fiz buscas no YouTube, na internet, li muitas coisas. E eu lembro, assim, que eu fiz busca pela internet, busquei no Instagram, busquei no YouTube, no Google, né, pessoas que tinham a doença, ou relatos de pessoas que já tinham algum tempo a doença, como é que estavam, enfim. Eu sei que quando a gente recebe um diagnóstico, a gente fica super perdido, a gente, sei lá, parece que a gente fica pensando, poxa, como é que vai ser agora, minha vida, os meus dias, é agora o que tá por vir, né? Parece que tá tudo normal, daqui a pouco a gente recebe um diagnóstico e as coisas não ficam mais normais, né? Digamos assim. Então eu lembro que eu fiz muita pesquisa, eu li muita coisa, né? Então hoje eu decidi gravar esse vídeo, né, para acalmar você que talvez tenha descoberto agora a doença de Crohn, ou você que só por curiosidade mesmo quer saber como funciona, enfim. Então, gente, eu descobri a doença de Crohn faz 1 ano e meio, foi no início de 2021, no final de 2020 ali, por dezembro, o meu caso ficou um pouco mais crítico, né? Porque assim, eu comecei com muita diarreia em dezembro. Só que eu já tinha alguns sintomas de doença de Crohn, sem saber que era doença de Crohn, né? Por exemplo, eu já tinha muita dor na barriga, no abdômen. Mas uma dor assim, não é uma dor de barriga, é uma dor muito forte, muito forte. E eu sou uma pessoa muito resistente à dor, digamos assim, né? Porque eu tenho uma personalidade fleumática, eu sou assim, eu não demonstro muitas emoções, muitos sentimentos. Então, quando eu tô com dor, eu sou igualzinha. Tento segurar no máximo ali o que eu consigo. Mas a dor, realmente, quando dá uma crise, é uma dor muito forte. Mas eu tentava lá botar um travesseiro e ficar quietinha, assim. Só que tinha vezes que eu não aguentava e tinha que ir pro UPA, né? E nunca, tipo assim, nunca foi feito exame nem nada. Era só uma dor muito forte no estômago, me dava uma medicação e eu ia pra casa. Então já tinha tido muita dor no estômago, né? Na barriga, assim, umas dores fortes. Tinha uma cólica, assim, eu não sei dizer muito bem como é que é essa dor. Eu sei que é uma dor muito forte. E então já tive dores, eu já tinha tido muitas dores, eu tinha sangue nas fezes, mas também era outra coisa que eu não dava bola. Pensava, ai, não, deve ser alguma coisa aí, né? Super normal, né? Que não é normal, mas a pessoa que é difícil de ir no médico. Então, eu já tinha sangue nas fezes, tinha muco, né? Nas fezes também, tinha várias coisas, assim, tipo dor. Aí teve uma vez que eu comi salsichão, que eu lembro que ficou muito marcante pra mim, que eu passei muito mal aquela noite, meu Deus. E aí, se repetiu uma outra vez, eu comi salsichão e vi que era o salsichão que tava me fazendo muito mal. Eu tive uma noite toda com muita diarreia, muito vômito, muita dor, foi horrível. E aí mas aí até aí eu não sabia o que tinha, não sabia de nada. Outra coisa também que eu tive em 2016, eu acho, eu trabalhava numa clínica e eu lembro que eu tomei uma injeção, né, uma vacina pra cachumba. E, e eu lembro, gente, que eu tomei essa vacina porque tava um surto de cachumba, de sarampo. E eu tomei essa vacina numa sexta-feira, sei lá, acho que no outro dia ou 2 dias, não consigo me lembrar porque faz tempo, eu amanheci com cachumba, né? E pesquisando, lendo algumas coisas, eu vi que quem tem doença de Crohn, né? Não sei se. Porque se não é um vídeo técnico, porque eu não sou médica, mas eu vi que algumas vacinas não podem ser tomadas para quem tem doença de Crohn porque ativa a doença. Então, isso foi um caso, sei lá, em 2016, 2017, e eu tive isso, então acho que desde lá já tinha doença, mas não tinha sido diagnosticado. Porque fazia um bom tempo já que tinha sangue, tinha muco, tinha dor.
Mas como eu falei pra vocês, ia na UPA, não tinha exame, enfim, não fazia exame, só remédio pra dor e voltava pra casa. Mas eu sempre fui muito resistente de ir no médico e eu acho isso péssimo hoje em dia, porque talvez eu poderia ter descoberto a doença antes, né? Poderia ter descoberto já, talvez numa fase bem inicial. Então, é ruim isso, né? Então, se você tem alguma coisa, vá ao médico, porque a gente fica, ai, não, tem que trabalhar, eu tenho que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas depois a gente acha que nunca é nada, que nunca vai acontecer nada com a gente, né? Mas às vezes acontece, né? Então eu sempre fui, não tem nada, não tem nada, e infelizmente tinha alguma coisa e eu não fui atrás. Mas enfim, em dezembro do ano de 2020, aí as coisas começaram a ficar um pouquinho mais graves, assim, né? Eu comecei com muita diarreia e teve 2 situações que eu não segurei, não segurei mesmo. E era uma dor, assim, que me dava, que eu tinha que correr pro banheiro e naquelas 2 vezes eu não consegui segurar. Foi nas calças mesmo. E aí eu fiquei, nossa, mas que coisa mais estranha, eu não tô mais conseguindo nem me segurar, né? Mas tá, daí eu pensei, não deve ser nada. Não deve ser nada. E aí na segunda vez, né, meu marido falou, não, tu vai ligar pro médico, tem que marcar uma consulta. E aí eu tinha um convênio desses bem baratinho, assim, aí eu liguei e não tinha, e aí eu pensei, não, deve ser alguma coisa, eu vou ligar para vou tentar agendar um proctologista. E agendei um proctologista nesse convênio bem baratinho, sabe essas coisas assim que tu paga só pra tu ter um desconto nas consultas? Aí eu não tinha proctologista, então eu pensei, não vou atrás de proctologista, não tem nesse lugar aqui, então eu não vou ir, porque eu vou gastar e é caro, então não vou. E aí meu marido disse, não, então tu vai ligar para essas clínicas, ai, graças a Deus é meu marido, porque, né, às vezes a gente precisa de alguém que nos fala, não, tu tem que fazer. E eu sou uma pessoa assim, que alguém acho que tem que me dizer, não, tu tem que fazer, porque eu sou muito parada, assim, uma fleumática mesmo raiz. Daí ele falou, não, tu vai ligar então para essas clínicas popular e tu vai marcar um proctologista. Graças a Deus por esse dia e graças a Deus por essa médica maravilhosa que me atendeu. Eu lembro até hoje o nome dela, é a doutora Gabriela. E aí eu fui até essa clínica, né, popular, baratinha, fui lá, paguei uma consulta. E no primeiro dia da consulta, já maravilhosa ela, e eu falei pra ela, eu tô sentindo isso. E ela já foi e me examinou ali mesmo, né? Fez exame, só de olhar ali, né? Ela já conseguiu, ela me disse, tu tem alguma coisa, né? Nossa, meu Deus, quando ela me disse eu tenho alguma coisa, o que eu tenho, meu Deus? Já comecei a pensar em câncer, já pensei, meu Deus, o que eu tenho alguma coisa. Daí ela disse, vamos agendar alguns exames, né, pra gente ver o que é, não sei o que, tá. E aí foi quando começou, foi a minha busca pela descoberta do que eu tinha, né. E aí foi que eu fiz exame de colonoscopia, eu acho que foi o primeiro exame que eu fiz. E daí eu fiz exame de colonoscopia acho que foi em dezembro ou janeiro. Não me lembro muito bem, mas eu não tinha convênio, né? O convênio que eu tinha não cobria esse tipo de exame, então eu gastei muita grana, a gente fez os cálculos, eu e meu marido, a gente gastou em média de 5 mil e pouco só com exames e médicos. Mas enfim, né, graças a Deus que Deus nos deu condições de a gente conseguir pagar isso aí. Aí, enfim, eu fiz a colonoscopia, um exame que é como se fosse a endoscopia, só que é pelo ânus. E lá eu fui diagnosticada com a doença de Crohn. Quando veio o resultado, né, da biópsia, eu nem sabia o que era isso, não fazia a menor ideia do que era. Eu só, nunca tinha visto, nem ouvido falar disso. E daí quando eu li aquilo, eu pensei, meu Deus, mas que coisa é essa, né? E eu lembro que a minha mãe tinha pego a biópsia e ela, ai filha, não é nada, é só doença de Crohn. Nem ela sabia o que era, mas foi engraçado, eu lembro disso. E aí, tá. E aí eu fui pra doutora de novo, a doutora Gabriela, mostrei. E daí lá eu fiquei sabendo o que era, né, gente? Que é uma doença autoimune, uma doença que não tem cura, né? Que é uma doença que tu tem que tomar medicação o resto da vida. E aí lá ela começou a falar, enfim, essas coisas que eu tô falando pra vocês, né? Mas que precisava ter um diagnóstico também, que a colonoscopia não pegava uma parte do intestino, que agora eu já não me lembro mais qual parte era essa. E ela disse, agora tu precisa consultar com o gastro,
tu vai ter que se tratar pelo SUS, porque é um tratamento caro, né? Mesmo que tu tivesse dinheiro, é um tratamento muito caro, tu não ia conseguir fazer. E mesmo que eu também não teria, porque eu não tenho dinheiro, né? Mas foi palavra dela, né? Mesmo que a pessoa tivesse dinheiro, não tem como, porque é um tratamento caro. E aí eu falei, meu Deus, daí tu recebe um banho de água fria, assim, tu, tipo, num dia anterior tu não tem nada, né? E aí, ai Jesus, eu acho que eu tô ficando um pouco emocionada, mas amém. Daí num dia anterior tu não tem nada, né? E aí no outro dia tu recebe aquela notícia, então, tipo, é bem tenso, assim. Mas enfim. Aí, graças a Deus que recebi o diagnóstico, né? Tá, enfim, daí eu fui fazer a interorressonância, né? Que era uma ressonância do abdômen, pra ver, porque tem uma parte que a coluna não pega, pra ver se o Crohn tava já ali, porque o Crohn ele vem da boca até ele pega todo o nosso sistema gástrico, né? Então ele vem da boca até o ânus. Então a médica pensou, poxa, pode ser que esteja mais em cima também, vamos fazer essa interorressonância para ver. Aí eu fui lá, né, gastei mais um pouco, fiz a interorressonância e descobrimos que o Crohn não estava só no intestino grosso, também estava no intestino fino, né? E que meu intestino, ele tava ficando mais fino, né? Que a doença, ela vai provocando isso, né? O intestino vai afinando. Então a gente descobriu isso também, que meu intestino tava ficando mais fino e que tava também no intestino fino e no intestino grosso. E aí foi isso, né, gente? Então foi assim, muita loucura, tu descobrir tanta coisa. E aí eu fiquei, nossa, fiquei mal, assim, um tempo, porque eu fiquei, nossa, meu Deus, não acredito que eu tenho isso, e agora como é que vai ser as coisas? O problema, tanto assim, quando a gente descobre, é começar o tratamento, né? E eu vejo, assim, Deus tão maravilhoso e tão poderoso, assim, com a mão dele tão cuidadoso comigo, que eu começar, então, a busca pelo tratamento, né? Então era uma coisa nova, não sabia o que fazer, não sabia o que tomar. E aí eu fui num posto, mostrei os exames da doença de Crohn, daí eles me encaminharam para a questão do SUS, né, para algum hospital público, me chamar um gastro, um procto. Aí eu fui chamada por um proctologista do SUS, que eu odiei a consulta com ele, foi horrível. Ele nem olhou meus exames, só falou, toma mesalazina, vamos começar do começo, toma mesalazina. E eu sabia que meu estado, pelo que a médica, a doutora Gabriela, tinha falado, ele não era inicial, mas também não era crítico, ele estava ali no meio, né? Então eu sabia que talvez mesalazina não adiantasse para mim, né? E talvez eu precisasse de uma coisa mais forte. Então foi horrível aquela consulta, não foi nada esclarecedora. Daí a doutora Gabriela me recomendou uma médica particular aqui de Porto Alegre, que é a doutora Cristina Flores. E aí eu fui, né? Paguei a consulta. E fui muito bem tratada, foi maravilhoso, foi esclarecedora aquela consulta. Então, assim, como é bom quando a gente diagnostica alguma coisa, quando a gente tem um diagnóstico de alguma coisa, a gente conversar com um profissional certo, com a pessoa, assim, que entende o que tá falando e que vai te ajudar, né? Então, foi maravilhoso, foi realmente uma bênção, assim, ter consultado com ela. E ela me deu todo o caminho das pedras, assim, falou qual medicação eu tinha que tomar, que aí eu comecei com azatioprina, infliximab, né? Aí tá, enfim, aí eu não tinha tratamento com SUS ainda, né? Porque eu não voltaria mais naquele procto, eu odiei, e aí paguei essa consulta particular com a doutora Cristina. Só que, como eu falei pra vocês, o tratamento do Crohn, ele é caro, então eu não teria condições de ficar pagando a consulta, porque é uma consulta relativamente cara, não tem convênio, mas a medicação a gente consegue pelo governo, né? Um dia, eu tava, depois de ter consultado com ela, de ter, tipo, já sei o que eu tenho que fazer, né? Teve um episódio depois dessa consulta que eu passei muito mal, que eu tive muita febre, não, mas eu tive muita dor no corpo e um pouco de febre. Mas eu tive, assim, ó, muita dor no corpo, assim, de ficar me tremendo, de ser uma dor muito forte. E aí, naquele dia, eu falei pro Maurício, vamos pro hospital, né? Aquele dia eu pensei, não, vamos pro hospital. E aí minha família, não, vai pro hospital de clínica de Porto Alegre e tal. E eu peguei e fui, só que naquele em 2021 ali, a gente tinha acabado de estar com a questão do Covid, da pandemia de 2020, ainda tava com bastante caso. Então era bem difícil tu ir pro hospital, eram muitos casos, né? E também eles só estavam pegando gente, tipo, um estado muito grave ou com Covid, né?
Então foi bem complicado. Mas daí eu fui para o hospital, cheguei lá na frente com muita dor no corpo, e aí eu levei até meus exames que eu tinha feito, a colonoscopia, a ressonância, e aí eu pensei, vamos ver, tomara, né? E fui orando a Deus que desse tudo certo, que eu pudesse entrar no clínicas, porque o meu pai, ele já se tratava no clínicas, mas por outra doença, né? Então eu sabia que o clínicas era bom e eu queria me tratar num lugar bom. E eu não tinha gostado daquele proctologista do SUS. Então eu fui orando a Deus, assim, ai, por favor, Senhor, abre essa porta, né? E aí eu cheguei lá com muita dor no corpo, aí tinha uma enfermeira na rua, porque era bem questão de emergência, assim, de Covid. Eu lembro, assim, que foi uma função. E aí eu cheguei lá e eles só estavam aceitando gente com Covid, pelo que eu me lembro. E aí eu falei pra ela, olha, eu acho que eu não tô com Covid, eu tô com muita dor no corpo e eu tenho doença de Crohn, eu trouxe até meus exames. E aí eu lembro, assim, que ela falou pra mim, ai, eu tenho uma amiga que tem doença de Crohn e eu sei como é, então eu vou te encaminhar. E como tá com dor no corpo, né, a gente pode te colocar como Covid. Mas eu sabia que eu não tinha Covid. Mas eu pensei, amém, então vamos com Covid. Mas eu quero entrar no hospital, eu preciso de um tratamento. Aí, graças a Deus, eu sei que foi a mão divina de Deus por estar aquela mulher lá na rua e conversar comigo. E ela me encaminhou, então, pra dentro do hospital. E lá eles fizeram um teste de Covid, deu negativo. Mas como eu já tava com todos os exames, eu levei todos os exames de doença de Crohn, eu falei, então eu tenho doença de Crohn, mostrei meus exames pra eles. Aí então os gastros de lá começaram a me tratar e o que foi uma bênção, assim, eu lembro que, nossa, eu me senti muito cuidada, assim, por Jesus, muito, 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 porque eu lembro que antes o que nos traz mais angústia, assim, é tu ter alguma coisa e não tá em tratamento, sabe? Porque daí tu começa a ter crise de dor, diarreia e coisas e tu não sabe o que fazer da tua vida, né? A medicação é cara, enfim, é muito complicado. Mas quando eu comecei o tratamento, assim, eu fiquei, poxa, graças a Deus, eu fiquei muito feliz mesmo, assim. Eu comecei com corticoide, porque já tava bem agressivo, assim, com muita dor, eu lembro já com muito muco. Aí eu comecei com corticoide, e aí, nossa, por mais que tu esteja tomando muita medicação, que tu fique com o rosto desse tamanho por causa do corticoide, tu não tá nem aí, tu só quer te tratar e ficar melhor. E eu lembro assim que, eu fiquei muito feliz mesmo. De saber que Deus realmente estava cuidando de mim, né? Nossa, eu vi a mão de Deus em muita coisa, assim, Deus é muito bom. E aí enfim, daí comecei tratamento no clínicas, fiquei internada, uma mini internação, né? Porque eu fiquei só 3 dias. Mas lá eles me deram as cartinhas pra mim no posto e encaminhar pra mim ser tratada com eles. Lá eu comecei a fazer consulta com gastro, exames, né, de sangue, porque quem tem doença de Crohn tem que fazer exames de sangue, eu não sei, acho que de 3 em 3 meses no começo, de 6 em 6 meses agora eu já faço. Então eu sei que é um controle bem forte, assim, que é exame de sangue, né, uma vez no ano faz colonoscopia, ressonância, a medicação é cara, então graças a Deus que o SUS também nos dá essa medicação. Foi um processo bem difícil, né, até eu descobrir, até saber qual tratamento eu tinha que fazer, mas depois, né, se você tá assistindo esse vídeo porque você foi diagnosticado com doença de Crohn, depois as coisas melhoram, assim, sabe? As coisas ficam bem, não totalmente bem, mas ficam bem, né? Porque, eu lembro, assim, que eu comecei a ver muita coisa na internet, eu comecei a ficar desesperada, comecei, meu Deus do céu, o que vai ser da minha vida? E aí, mas eu lembro, assim, que, eu sempre pensei, não, mas Deus tá no controle, Deus é comigo. Aí teve um tempo que eu parei de pesquisar coisas de doença de Crohn, porque eu pensei, não, porque eu só tô me alimentando disso, né? O que eu tenho que fazer, não sei o que. E aí tem um tempo assim que eu acho, se você tem alguma doença, alguma coisa, pesquisa até um certo tempo, até você entender bem como é que é a doença e tudo, mas depois pare, né? Porque a gente fica se alimentando daquilo, é pior ainda. A gente tem que, né? Porque eu tenho isso comigo, tudo que meus olhos e meus ouvidos sugam, olham muito ou escutam muito, é o que eu tô me alimentando, né? É o que a minha alma tá alimentando. Então, se eu ficar pesquisando só coisa de Crohn, eu vou ficar com medo, eu vou ficar ansiosa, eu vou ficar preocupada, meu Deus, como vai ser? Será que eu vou ter que fazer cirurgia? Como que vai acontecer meus dias? Então, eu parei com isso, né? Pensei, não, já entendi a doença, já
tô fazendo tratamento, agora chega, não pesquiso mais, não pesquiso mais, até parei de seguir pessoas com páginas, eu acho legal ter páginas de doença de Crohn, tudo, mas eu parei até de seguir, porque eu pensei, não vou ficar focada nisso, né, eu tenho isso, estou com isso, porque eu creio, né, que Jesus pode curar, e eu creio que Jesus vai curar, mas eu não preciso ficar refém disso, né? Então, às vezes, a gente tem uma situação da nossa vida que a gente se coloca como refém daquilo. Então, a gente fica só se alimentando daquilo. Meu Deus, o que eu tenho que fazer? O que eu não sei o quê? E aí, a internet ou a doença dita a tua vida, né? Então, eu pensei, não quero isso. Jesus é quem manda na minha vida. Então, eu vou... Já sei o que é a doença, já faço tratamento, não vou pesquisar mais nada, eu não vou mais olhar mais nada. Mas, então... comecei o tratamento, né? Faço uso então de azatioprina, 3 comprimidos, e infliximab, né? Essa medicação caiu super bem pra mim, graças a Deus. Eu hoje tô super bem, né? Eu ficava com medo também de comida, porque eu gosto muito de comer, acho que todo mundo gosta de comer, né? Então eu ficava pensando, pesquisando, meu Deus, o que pode comer, o que não pode comer. E tem muita coisa na internet, gente, muito ruim, sabe? Muito, tipo assim, como se a pessoa não pudesse comer mais nada. E não é bem assim que funciona, porque, claro, hoje eu me alimento muito mais... Hoje eu me alimento mais saudável do que antes, né? Com certeza. Tipo, eu tenho consciência de que eu tenho que me alimentar bem, né? Não posso comer só fast food, né? Mas não deixei de comer de vez em quando alguma coisa, ou no final de semana. Mas graças a Deus hoje eu me alimento bem melhor. Mas assim, o que eu via na internet, eu ficava pensando, meu Deus, que vida mais sem graça, só tem que comer esse tipo de coisa, né? Mas assim, não aconteceu bem assim, tá? Tem coisas que, tipo assim, salsichão eu não como até hoje, porque como eu tive 2 crises fortes, eu não tenho coragem de colocar salsichão na minha boca, porque eu tenho muito medo de passar por aquilo de novo. Então, acho que salsichão é uma coisa que eu não... Salsichão, café preto não me faz bem também. Mas café com leite eu tomo. Mas café puro, preto, assim, eu vejo que não me cai muito legal. E como eu tomo café com leite, mas mais leite do que café, então eu acho que não me faz tão... E eu olhei, assim, que não podia tomar... tinha um problema com glúten, lactose, e não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Já vi até nutricionistas que são especialistas em Crohn falando que não tem nada a ver. Se a pessoa é celíaca, né? Mas eu acho que a gente começa a fazer o tratamento e fazer testes, assim, com comida, sabe? Tipo assim, eu sei que pra algumas pessoas feijão não é muito bom. Tipo assim, milho eu não como, porque eu como de vez em quando, eu não posso mentir, porque eu já comi milho durante depois que eu descobri, mas me fez mal. Então é uma coisa que eu também evito. É milho, comer muito feijão, tipo assim, todo dia feijão me faria mal, mas eu não deixei de comer feijão, assim, umas 2, 3 vezes na semana, mas eu reconheço que o feijão não é uma coisa muito boa, não. Pra mim, porque o grão, ele, de certa forma, eu acho que ele machuca ali, né? Mas enfim, estou levando uma vida normal, né? Se você foi diagnosticado com Crohn e tá desesperado, né? Tem uma coisa pra te dizer, você vai levar uma vida normal, em nome de Jesus. Porque tem uma hora, né, que o tratamento começa a fazer efeito, E outra coisa, né, gente, que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Então eu aprendi muito isso, que a gente tem que estar super bem, super relax aí da cabeça, né? Então, o que eu faço, assim, pra ficar mais tranquila, assim, é realmente eu confiar em Deus, né? Orar também todo dia, colocar diante de Deus quando eu tô ansiosa, angustiada, eu vou orar, eu peço, Deus, te entrego isso, porque eu não quero ficar ansiosa, nervosa, porque eu reconheço que eu sou uma pessoa nervosa, um pouco ansiosa, então acho que, não sei se todo mundo é um pouco, mas eu acho que sim, né? Então a gente tem que cuidar só essas questões, assim, da nossa emocional, sabe? Eu tento me blindar de tudo que é forma, assim, com oração. Eu não sou uma pessoa que tenho, por exemplo, assim, costume de reclamar, não reclamo. E eu não tenho nem coragem de reclamar, né? Porque eu entendo, assim, que Deus é tão maravilhoso e eu sou tão pecadora e miserável que eu não tenho coragem de reclamar de coisíssima nenhuma. Então, assim, às vezes tá difícil, às vezes, né? Não digo que eu nunca mais tive dor, porque eu já tive dor depois do tratamento. Eu já fiquei internada umas 2 vezes, eu acho, com dor. Não me lembro. Quando tem que fazer colonoscopia é difícil, é um processo difícil, mas
Mas assim, não é um terror, sabe? E eu tento encarar isso da melhor forma possível, pensando, não, é um processo, tô passando por isso, mas Deus é comigo, já fico pensando, né? Deus é poderoso, Deus vai ver se vai passar. Então eu sempre tento olhar o lado positivo das coisas. Eu tento, não me deixar bater, não me deixar, não vou fazer isso porque eu tô muito... Sabe, a questão da doença de Crohn também traz fadiga, cansaço, né? Porque é uma doença autoimune, é uma doença que te deixa cansada. Então, eu reparo que eu sou dorminhoca, eu sinto muito sono, eu sou muito cansada. Eu noto isso em mim, mas eu não permito que isso aconteça. No sentido assim, poxa, às vezes eu tô assim, caindo pelas tabelas, né? Amo dormir, claro que eu durmo, né? Mas, assim, eu não me deixo ficar, não, mas eu tenho uma doença, então eu vou ficar aqui. Tô sentindo que eu tô fadigada, né? Tô precisando. Não, eu não penso assim. Eu penso, não, eu sou uma pessoa normal, preciso fazer as coisas, né? Não é porque eu tenho uma desculpa que eu vou. Entendeu? Tipo assim, eu sempre tento olhar o lado positivo, o lado bom das coisas, sempre tento pensar, não, porque Deus é comigo, né? Eu não deixo me abater, sabe? E eu acho que a gente olhar as coisas pelo lado positivo, pensar, não, Deus é comigo, vai dar tudo certo, crer também, né, na cura, porque por mais que seja uma doença que não tenha cura, né, a gente tem que acreditar que Jesus é a cura, né, que Jesus cura, né. E a Bíblia fala em Isaías que ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então eu creio assim que Jesus já me curou e eu creio que Jesus ele é a nossa cura e que a palavra da medicina, ou a palavra da doença não é o final, né? Jesus que é a palavra final, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Então ele que me criou, ele que sabe de todas as coisas. Então tento sempre olhar para esse lado positivo, esse lado de que Jesus está comigo. Então se você recebeu um diagnóstico recentemente, calma, vai ficar tudo bem, Deus é com você, né? Procura fazer o tratamento o mais rápido possível, né? Ora também bastante, Senhor, vai comigo, me ajuda, abre as portas, porque Deus tá com você, Deus é com você, né? Assim como Ele foi comigo, eu vi tanto cuidado, tanto carinho de Jesus comigo, e Ele é com você também. Então não desista, não fique olhando para o lado negativo. Se você já entendeu a sua doença, pare de assistir coisas de doença de Crohn e se alimente de coisas boas, né? De coisas que vai te deixar feliz, animado e ver o lado bom da vida, tá bom? Muito obrigada se você assistiu até o final. Eu acho que ficou um vídeo mega comprido, né? Eu peço desculpa, mas é um pouco difícil de contar a história tão resumidamente. Então, assim, muito obrigada de coração. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. E eu te agradeço muito mesmo de coração. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like, de deixar o seu comentário e compartilhar com seus amigos. Beijão!